Meu nome é Charles Trocati, paraense e membro da Coordenação Nacional do MAN, Movimento pela Soberania Popular da Mineração, e a gente vai comentar aqui sobre a conjuntura da semana a partir de 3 pontos: da soberania nacional, como elemento que estrutura essa nossa dificuldade histórica que nós estamos passando, com consequências direto na questão amazônica. Com o tema da soberania, nós temos o dia 7 de setembro, portanto, o Dia da Pátria, e é o dia de luta transformado por nós, pelos movimentos populares do Brasil, como o Dia dos Excluídos. E, por fim, vamos comentar a transformação da primeira semana de maio como a inclusão da Feira Nacional da Reforma Agrária no calendário oficial do município de São Paulo. A gente vive um momento de turbulência política, não só pelas agitações que o soldado da guerra cultural que nós temos governando no Brasil faz e se permite fazer. O que fundamenta isso, além, é claro, das enormes confusões de entendimento do papel das nossas instituições, é o fato do Brasil estar inserido no sistema mundo de organização do capital e, portanto, do sistema capitalista de maneira subordinada e dependente. Ou seja, o Brasil é funcional, né, nessa quadra histórica como um país que tem um Estado exclusivo e, consequentemente, um país com uma democracia de baixa intensidade. Isso talvez sejam as duas marcas que nós herdamos, né, do Brasil colônia, do Brasil república e, sobretudo, nessas últimas 3 décadas do século XXI. Um Estado cuja principal característica é produzir desigualdades sociais. Então, nesse ponto de vista, se a gente for perceber de que nós levamos de 1888 a 1998 para produzir um pacto democrático, que é a Constituição, e, portanto, colocar a sociedade brasileira dentro desse pacto, nós vamos assistir, de 2016 para cá, a tentativa e o esforço sistemático do bloco do poder no poder, tirando à sociedade as garantias de direitos sociais conquistadas em anos de luta e, portanto, favorecido no Pacto de 1988. 2016 é definitivamente um marco em que não se aceita mais o pacto e que todos aqueles direitos conquistados na Constituição são jogados para fora. Do outro ponto de vista, numa outra perspectiva, nós praticamos de 1988 para cá uma democracia de baixa intensidade. O que significa dizer isso? Uma democracia essencialmente, num país democrático, é essencialmente um país que nivela a sua sociedade pela riqueza, não pela exclusão e não pela pobreza. E essa baixa intensidade da nossa democracia, ela é marcada pela existência de um bloco de poder que não permite que se revolucione o Estado para que ele alcance a real sociedade que aqui existe. Portanto, essa baixa intensidade da nossa democracia, ela tem o seu nascimento e a sua marca nessa casta ou na existência dessa elite que assume o Estado para si e, portanto, o transforma ao seu poder, à sua capacidade de ser essa elite que se associa, evidentemente, a esse momento histórico que nós estamos vivendo. Eu diria que essas são as duas características que marcam, sobretudo, 2016 para cá. E isso, invariavelmente, nos coloca sobre duas perspectivas. Uma, se nós estamos inseridos no sistema mundo de maneira subordinada, então a autonomia,
societária, autonomia do Estado, autonomia das suas instituições, e ao mesmo passo a soberania, elas desaparecem por completo. Ou seja, se nós olharmos, por exemplo, de que essa inserção subordinada no sistema mundo capitalista nos custa, por exemplo, desestabilizar as leis trabalhistas como a principal conquista da sociedade brasileira, uma sociedade que viveu 400 anos na escravidão. Numa outra perspectiva, de onde tirar a riqueza? Flexibilizando as leis da natureza, as leis sobre a natureza, para maximizar os lucros capitalistas externos, mas também maximizar os lucros dos capitalistas internos. E essas duas marcas, a falta de autonomia do Estado brasileiro, por estar inserido de maneira subordinada, e ao mesmo tempo a dificuldade para lidar com o tema da soberania, faz com que a gente esteja vivendo o maior deslocamento de riqueza real que a sociedade produziu para os interesses dos capitalistas estrangeiros. Esse deslocamento ele se dá por essa negligência política desse bloco do poder, que não utiliza o Estado para socializar as riquezas, mas para produzir exclusão social, porque nessa exclusão social ele estabelece um comportamento cultural entre os que não têm poder, portanto os pobres, e os que têm poder, e esse poder é manusear o Estado aos seus interesses. Muito confuso a gente tratar do tema da soberania territorial se nós não temos soberania política. Ou seja, nós temos um governo ultraliberal na economia e extremamente conservador nos valores. E esse clima de que nós estamos vivendo um governo ultraliberal favorece, digamos assim, a entrega do patrimônio nacional aos capitais internacionais. Nesse momento, por exemplo, ainda que haja um esforço ideológico, de aproximação ideológica do presidente, do seu bloco de poder, com os americanos, né, em especial a partir do fenômeno Trump, evidentemente esses capitalistas americanos não têm dinheiro para comprar o Brasil, mas eles se associam a outros capitais, né? E ainda que o governo brasileiro não queira fazer por questões ideológicas negócio com os chinos, com a China, são os chineses que têm, digamos assim, um poder de compra de commodities agrícolas e minerais mundo afora. Mas o fato é que o bloco de poder no poder, cujo soldado da guerra cultural é Bolsonaro, não pode exigir nesse momento a ideia de soberania territorial da Amazônia se ele não explicita, né, nenhuma soberania política no sentido de proteger o Estado brasileiro, de proteger as suas instituições, ou mesmo proteger esse enorme patrimônio construído às custas da sociedade brasileira. Portanto, entra um tema muito preocupante aqui, que é o tema da Amazônia. A rigor, a modo histórico, a gente poderia dizer que a Amazônia, que o Brasil nasceu sem a Amazônia e contra a Amazônia, né? Ou seja, por quê? Porque não incorpora nem o direito à natureza, nem o direito de conviver com a modernidade indígena, com a modernidade ribeirinha, ou mesmo com a modernidade das cidades urbanizadas na Amazônia, ao seu projeto de Estado e ao seu projeto de poder. Portanto, é impossível falar de soberania territorial se nós não conseguimos esboçar nesse Estado monocultor, esse Estado que não aceita a alteridade do outro, portanto a modernidade indígena, a modernidade que existe dentro da Amazônia, o tratando sempre como espaço a ser conquistado e como espaço de atraso. Se a gente for olhar a modo histórico, os últimos 100 anos, né, em especial com a presença, com a chegada do governo, com a ditadura civil-militar, a Amazônia foi tratada como zona de crescimento econômico, foi tratada como frente de expansão, no sentido de que a Amazônia nada mais é do que um espaço funcional para a apropriação da natureza, dos bens naturais, em função de um contrato
ou de uma segurança jurídica para as empresas transnacionais se valerem desse fundamento. Por exemplo, o problema mineral que está na Amazônia não são dos amazônicos, ele é, no geral, do Estado brasileiro e do centro-sul do país. O problema do agronegócio, que luta para ter terra agricultável, não é dos amazônicos, ele é da organização do nosso modelo de economia de construir commodities minerais para exportação. Mas aqui entra uma questão decisiva. A Amazônia, ela não é central como um elemento de debate, de reflexão só nessa conjuntura em que os capitalistas do agronegócio e da mineração querem transformar a Amazônia num território industrial, portanto, no território de produção de lucros exagerados. A Amazônia não pode ser vista apenas desse modo conjuntural, ela tem que ser vista como um modo histórico de que esse Estado monocultor, ou seja, da homogeneização, não aceita a ideia de diversidade e, portanto, da diversidade de uso do território e não aceita a alteridade, ou seja, a diferença do outro. O índio é moderno com a natureza em pé. Se para essa sociedade o moderno é a natureza devastada, é o monocultivo da soja, da cana, é a intensificação da pecuária intensiva, ela é contraditória nessa ideia de que ela é contraditória, portanto enfrenta, rivaliza com ordem, rivaliza com discurso e rivaliza sobretudo com força essa outra modernidade que a gente se limita a ver, que é a modernidade da floresta em pé e, portanto, funcional no equilíbrio, na sociobiodiversidade, não só das dinâmicas temporais, do Brasil, mas da América Latina e do mundo como um todo. A Feira Nacional, produzida pelo MST, que é o encontro de vários campesinos, pequenos e médios produtores, de um número significativo de assentamentos de reforma agrária, essa luta que se estabeleceu pela não realização da reforma agrária, ela só tem um motivo. A cidade é fundamentalmente um território, a cidade de São Paulo é fundamentalmente um território buscado e reivindicado e assegurado pelo discurso e pela repressão, mas também pela lei, como um espaço da produção de uma elite que não aceita que os campesinos lhe ocupem com o que há de mais significativo das suas lutas, das suas produções e das suas temporalidades. Ou seja, a cidade é, por natureza, um espaço do capital. E nós vivenciamos a disputa de territórios. Um território privado, portanto, não é possível fazer a Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo como uma conquista política e cultural da sociedade, e a necessidade dos campesinos chegarem a São Paulo para ocuparem a cidade com suas cores, com suas possibilidades e com seus mundos. Evidentemente, a recusa do governo do Estado, e depois seguido de outras recusas daqueles que demandam o espaço público, nós chegamos a um feliz encontro de uma vontade de transformar a primeira semana de maio no calendário oficial como espaço da realização da Feira Nacional da Reforma Agrária, que de agora em diante terá um mundo contínuo. Isso significa de que, embora haja contradições na sociedade, há também um espaço de inquietação, de inquietação, e esse espaço da feira pode se transformar, digamos assim, num grande mutirão de reflexão. O ato de comer continua sendo, para o passado e para o presente e para o futuro, um ato político. E a reforma agrária necessariamente triunfará, limitando, digamos assim, o espaço da cidade como não só o espaço do agronegócio, portanto da produção do produto industrial, fruto do envenenamento na agricultura e do solo, mas como alimentos sadios, que é o esforço do MST e dos vários campesinos que se associam a um projeto de ter na terra a liberdade da terra para também serem libertos desse modo de produção do lucro, da ganância e da propriedade da terra. Nós temos
é o dia 7 de setembro, portanto, o Dia da Pátria, e é o dia de luta transformado por nós, pelos movimentos populares do Brasil, no dia 7 de setembro como o dia dos excluídos, né? E, evidentemente, assim como há uma convocatória para a alusão no dia 7 de setembro para celebrar pelas forças militares, né, o sentimento de república, evidentemente o povo brasileiro não tem nesse momento nenhum motivo para evidenciar esse sentimento de república a partir da ordem da conjuntura que nós estamos vivendo. Esse é um dia de protesto, de luta, de mobilizações, de reuniões, de mutirões de debate, né, de atividades políticas e culturais, para que a gente possa, digamos assim, ao mesmo tempo que desequilibre pela conquista de corações e mentes para uma outra reflexão desse país, a gente possa demarcar como um dia de luta, como um dia em que os brasileiros estão preocupados, muito mais do que celebrar um dia cívico, com o destino da nossa soberania, com o destino da Amazônia e com os destinos do Brasil.